Bem, pessoal, antes da gente seguir adiante, vamos ver aqui um comando chgrp, que é change group, tá? Ele basicamente funciona da mesma forma que o ch1, só que o ch1 você pode atribuir tanto um novo dono usuário quanto um novo dono grupo, enquanto que no chgroup você só consegue atribuir um novo dono grupo, certo? Vamos aqui no terminal rapidinho. Então aqui no terminal eu vou criar um arquivo chamado teste, tá? Vou dar aqui um ls-l teste, e aqui estão os usuários, o usuário para qual ele está atribuído e o grupo para qual ele está atribuído. Se eu quiser mudar ele, por exemplo, para o grupo Rafael, como é que eu poderia fazer? Eu daria o chgrp, colocaria aqui ó, Rafael como grupo, e aqui eu boto o nome do arquivo que eu quero mudar. Então perceba agora que eu mudei com um change group, ele de root, do grupo root, para o grupo Rafael, tá? A essa altura, vocês já devem estar cientes que para eu acrescentar um usuário, eu dou um add user, tá? Então, eu vou botar aqui, por exemplo, um usuário chamado Gabriel. Vou criar uma senha aqui para ele. Cria um usuário chamado Gabriel, tá? Perceba aqui que ele foi adicionado num grupo chamado Gabriel, cujo GID é o 1003 e o ID, que é o ID do usuário Gabriel, é o 1002. E eu vou agora criar um grupo, tá? Vou chamar esse grupo aqui de suporte, tá? Então, criar um grupo com o add group, tá? Se eu quiser adicionar o usuário Gabriel para que, além dele participar do grupo Gabriel, ele participe também do grupo suporte, que eu criei agora, eu vou dar aqui add user Gabriel suporte, e ele foi adicionado para esse grupo de suporte. Se eu quiser deletar esse grupo, eu dou um del group suporte e ele deleta o grupo. Se eu quiser deletar o usuário, eu dou um del user e você usa a opção "-f" para ele remover todos os diretórios que foram criados juntos com esse usuário. E eu dou aqui o usuário Gabriel e ele remove para mim o grupo Gabriel e o usuário Gabriel, além das pastas que estão relacionadas com ele, certo? Então, eu espero que até aqui isso tenha ficado claro. Vamos finalmente, então, às permissões especiais. Então, vamos finalmente às permissões especiais, SUID, SGID e StickBit, tá? O SUID é para quando a gente quer fazer que outros usuários que não são o dono daquele arquivo, eles possam herdar as permissões como se eles fossem o usuário, dono do arquivo. Então, por isso o UI do user, tá? Então, se só o usuário tem permissão de execução daquele arquivo, a partir de agora, quando eu colocar essa permissão, qualquer usuário vai executar esse arquivo como se ele fosse o dono, como se ele tivesse as permissões do dono. Enquanto que no SGID acontecerá a mesma coisa, só que valendo para o grupo. Então, qualquer usuário herdará as permissões do grupo daquele arquivo, mesmo que ele não faça parte do grupo a qual o arquivo pertence. E no StickBit, em outras palavras, é você fazer com que somente o usuário que é dono daquele arquivo possa deletar o arquivo. Então, por exemplo, se eu tenho um diretório com vários arquivos compartilhados entre vários usuários, um determinado usuário só vai ter poder de deletar um arquivo no arquivo cujo ele seja o dono, tá? O usuário dono. Então, você não vai poder deletar os arquivos dos outros. Cada um dessas permissões especiais, assim como a gente viu com RWX, ela está atribuída para um número, tá? E esse número ele vai ser aplicado antes dos 3 caracteres que a gente já mexe nas permissões, tá? Então, se eu quero atribuir uma permissão especial SUID, antes do número octal lá que a gente vai colocar o número 4. Se eu quiser o SGID, eu vou colocar antes o número 2. Se eu quiser o StickBit, antes o número 1. E eu posso fazer combinações, como eu faço com RWX. Então, se eu somar 4 mais 2, eu vou estar dando e vai dar 6. E colocar 6 antes dos 3 números, eu vou estar dando 2 permissões, SUID e SGID. Bem, vamos ver então aqui na prática. Se eu criar um determinado arquivo chamado file1, e eu quiser ler as permissões desse arquivo file1, eu vou estar vendo lá que ele está com as permissões 644, tá? Para ficar mais fácil você visualizar, você pode dar um stat file, e aí está aqui, ó, 0644, tá? Que são as permissões desse arquivo. Se eu quiser fazer com que qualquer outro usuário que não seja o dono desse arquivo, que no caso aqui é o root, ele possa executar esse arquivo com as mesmas permissões do dono, eu preciso ativar o SUID. E aí como é que eu faço isso? chmod, a gente viu que a numeração dele é o 4, e aí 644. Esse primeiro 4 representa a permissão SUID. E aqui eu coloco o arquivo
file1, tá? E aí, quando eu visualizar aqui agora, ó, repare que eu tenho um S aqui, ó, no lugar do X, no último caractere definido para o usuário. Caso eu queira fazer o S, G e D, no lugar do 4, aqui, ó, eu vou usar o 2. E aí, quando eu for visualizar, tá lá o S no último caractere referido do grupo, tá? Caso eu queira o stick bit, aí no lugar do 2 eu vou colocar o 1. E aí, quando eu vejo aqui, ó, eu vejo que no lugar do último caractere lá, do others, eu tenho o T, tá? Então, é o S ou T. O S para o user, o S no grupo ou o T no others, tá? Da mesma maneira que a gente usou aqui, eu posso colocar várias das permissões ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu quiser as 3 permissões ativas, eu posso colocar 4 mais 2 mais 1, 7. E aí eu apliquei aqui e quando eu vejo, repare que ele agora tem o S no users, o S no grupo e o T no others, tá? E da mesma forma que eu mostrei para vocês no método UGO, eu posso chegar aqui e fazer chmod, usuário, user, -s, group, -s, others, -t, para poder retirar essas permissões, tá? E aí agora, ó, repare que eu consegui retirar as permissões. E da mesma forma, você pode substituir o menos pelo mais e adicionar essas permissões. Por último, você tem aqui o umask, que é um número que é utilizado para afetar as permissões que são dadas aos arquivos e diretórios por padrão. Você viu que quando a gente cria um diretório, por padrão, ele dá a permissão 755. E quando você cria um arquivo, por padrão, ele dá a permissão 644. E aí o que acontece é que o umask pode alterar a maneira como isso é definido por padrão, tá? Você pode alterar esse umask, mas não é recomendado que você faça isso para que você não comprometa a segurança do seu sistema, tá? Se você der simplesmente o comando umask no terminal e der Enter, ele vai te mostrar lá o número 0022, que é o número padrão do umask para os sistemas operacionais Linux. Mas você também pode visualizar aqui através do /etc/login.dev e lá você pode não apenas visualizar a numeração do umask, como você pode alterá-la e aí com isso você vai causar alterações nas permissões padrão da criação de diretórios e de arquivos, tá certo? Eu espero ter ajudado e até a próxima aula.